Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou Will e hoje te levarei a uma viagem ao mundo do sobrenatural. Esse vídeo de hoje é um vídeo extra. Os áudios da gravação eu tenho desde antes de começar o canal, então não se preocupa que no decorrer da semana vai ter o vídeo normal aí da semana. Por ser um vídeo que eu já tinha os áudios desde antes de eu ter o canal, talvez a qualidade não esteja tão boa, mas é um extra, então eu já tinha os áudios e acho que compensa compartilhar aqui com vocês. Já deixa seu like, se é novo por aqui, passa nos outros vídeos para conferir o meu trabalho e também se inscreve no canal. Desde já, agradeço, tenham todos uma boa noite e cuidado ao saírem em noites de lua cheia. Verdade ou ilusão? O meu avô sempre contava essa história para nos assustar, mas dizia com total certeza de que era verdade. A irmã do meu bisavô desapareceu quando tinha apenas 9 anos e nunca souberam o que aconteceu com ela. Mas meu bisavô insistia em dizer que sabia exatamente o que houve, porque falava que estava presente quando tudo aconteceu, mas ninguém nunca acreditou nele, e falavam que era apenas coisa da sua imaginação, para lidar com a perda dela. A história é a seguinte: eles moravam em uma comunidade bem no interior. Próximo a essa comunidade existia uma floresta imensa, que era cheia de mitos e lendas, e todos os mais velhos de lá aconselhavam as crianças para não brincarem por perto e nem irem para lá. Uma das lendas dizia que lá vivia um grupo de bruxas que roubavam as crianças para beber seu sangue, pois assim se manteriam jovens para sempre. Apesar de existir o medo sobre essas histórias locais, as crianças brincavam por lá escondido. Havia uma cachoeira linda, de águas raras e claras, e todos adoravam ir para lá se banhar nos dias quentes. E em um desses dias, lá estava meu bisavô, com a sua irmã e seus amigos se divertindo, até que uma mulher alta, cabelos negros, pele branquinha e muito bonita apareceu por lá. Todos se assustaram e pediram para a moça não contar para seus pais que estavam lá. Meu bisavô conta que ela apenas sorriu para todos, mas em especial para a sua irmã, que sorriu de volta, e tendo feito isso, ela adentrou a floresta e desapareceu em um piscar de olhos. Todos ficaram apavorados e correram. Naquela noite, meu bisavô não dormiu, assustado com a imagem daquela bela mulher na sua mente. Virava para lá, virava para cá, e nada de pegar no sono, quando de repente ele começou a ouvir uma cantoria bem suave, vozes de mulheres cantando bem baixinho, mas tão baixinho que ele não conseguia entender o que elas estavam dizendo. Então ele ficou cismado e se levantou. Como a casa era bem pequena, ele dormia na sala com seus outros 2 irmãos, e a sua irmã dormia no quarto com os seus pais e o seu irmão mais novo. Ele caminhou lentamente até a janela da sala e olhou pela fresta que dava para fora, e tomou um susto enorme quando viu a sua irmã correndo em direção à floresta sozinha. Não pensou 2 vezes, abriu a porta bem devagar para não acordar os outros e a seguiu correndo, chamando por ela, mas ela parecia não ouvi-lo. Mesmo com medo de entrar na floresta sozinho, ainda mais à noite, ele não poderia deixar a sua irmã sozinha, então ele a seguiu, tentando alcançá-la, e em poucos metros à frente, tomou outro susto de gelar a espinha. 7 mulheres nuas em volta de uma fogueira, cantando coisas indecifráveis, e no centro do círculo, além de sua irmã, havia outra criança desconhecida que estava desmaiada. Ele se encolheu e se escondeu no meio do mato, na tentativa de chamar a sua irmã ou de tentar pegar ela à força para correr dali.
mas ficou petrificado com a cena que via. Uma das mulheres parou de cantar e foi em direção à criança desmaiada. Falou algumas palavras e a pegou pelo cabelo. Era uma menina de aproximadamente a mesma idade que a sua irmã. Então, com um punhal, cortou a garganta da garotinha. Todos começaram a sorrir, e a outra se aproximou com uma cuia e colocou embaixo do corte, aonde o sangue jorrava. Depois ela levou para as outras no círculo, e essas começaram a passar pelo corpo e dando altas gargalhadas que pareciam mais com grunhidos. O mais incrível de tudo isso era que a sua irmã estava sorrindo também, imóvel, sentada no círculo. Ele até tentou se mover, mas estava paralisado, como se alguém tivesse congelado o seu corpo naquela posição. Até a sua voz não saía. E então, aquela mulher que apareceu para eles na cachoeira surgiu, acariciou o rosto da sua irmã, tirou as suas roupas e fez um corte do pescoço até a barriga. Depois disso, ela voltou para o círculo e todas começaram a cantar novamente. Então a sua irmã levitou e começou a girar no meio do centro, espirrando sangue em todas e morrendo lentamente, sorrindo. Ele tentou se mover com mais força. As lágrimas já estavam cegando a sua visão. Quando finalmente conseguiu se mexer e virar para chamar alguém, a bruxa que apareceu na cachoeira estava à sua frente. Ela simplesmente sorriu e tocou a sua testa. Foi então que ele desmaiou. Acordou somente no outro dia, no mesmo local, ouvindo várias pessoas chamando pelo nome dos dois. Ele olhou à sua volta e não viu nada, nem vestígio da fogueira, não havia nada no local. Então começou a gritar e chorar sem parar, até que o encontraram, e ele contou a história que ele viu. E claro, ninguém acreditou. Ainda levou uma surra bem grande do seu pai e ficou por dias de castigo. Se é verdade ou ilusão, cabe a você decidir. Toda noite, quando ela vai para a cama, a minha menina pode sentir os monstros que a cercam. Eu ouso dizer que eles são reais. Eu quebrei esqueletos em seu armário. O homem embaixo de sua cama está morto. Esfaqueei aquela coisa na janela e limpei o cutelo em minha coxa. E agora, na hora de dormir, minha menina pode dormir sem se preocupar com os monstros que vão entrar. E tudo o que preciso fazer para que ela durma tranquila é vestir a pele de seu pai. Existe uma lenda urbana que fala sobre crianças mortas que visitam nossas casas. Minha avó me contava essa história sempre que eu deixava os brinquedos espalhados pelo chão. Cata isso, senão o menino morto leva, ela dizia. Hoje, adulto, imagino que ela falava isso para que eu não deixasse os carrinhos e bonecos espalhados pela casa. Dizem que os espíritos de pessoas que morreram ainda crianças buscam, além dos brinquedos, doces. Como elas viveram pouco tempo entre os vivos, esses espíritos se acostumam rapidamente com a ideia da morte e conseguem adentrar a casa das pessoas com mais facilidade. Em alguns casos, se na casa em questão morar crianças, os espíritos começam a aparecer de maneira singela para essas crianças, tornando-se o que chamamos de amigos imaginários. Há um exercício que te ajuda a enxergar os espíritos infantis que brincam na sua casa durante a noite. Se você tiver algum brinquedo que foi seu, deixe-o perto de sua cama e antes de dormir, mentalize as palavras: brinca, criança que morreu, o brinquedo que um dia foi meu, esta noite será seu. Dizem que na mesma noite você vai ver uma criança pálida, agachada aos pés da tua cama, te encarando. Tente não esboçar medo e, caso consiga, empurre o brinquedo, oferecendo-o para a criança. Dizem que no outro dia, quando você acordar, vai ouvir passos de crianças correndo pela casa, como se estivesse brincando, pois ela entendeu que é bem-vinda ali. Porém,
Atenção! Na noite seguinte, repita as palavras e ordene que o espírito vá embora. Torça para que ele aceite. Caso contrário, o espírito ficará morando em seu quarto até conseguir o que quer, levar o brinquedo e alguém para brincar com ele. No caso, você que fez o ritual.